Vamos E lá. aí, essa quebra, eu fiquei revoltado com Deus e falei, Deus não existe. Você chegou a... Cheguei a chutar a parede e falar, Deus não existe e tal. Por quê? Porque eu passei por uma humilhação muito profunda. Como eu não tinha mentor, hoje tudo que eu falo, Vilela, é porque ou eu errei naquilo, ou eu acertei. Eu só falo do que eu aprendi vivendo. Eu não falo nada do que eu aprendi lendo. Entendi. Só do que eu aprendi vivendo. Porque eu quebrei, porque eu fiz as maiores besteiradas. Por exemplo, quando eu quebrei, eu tinha um patrimôniozinho, tinha um apartamentinho, tinha carrinho. Pra manter o bom nome, no desespero de manter o bom nome, eu saí vendendo tudo pela metade do preço. Pra ir pagando dívida. Só que era tanto juros já de banco, de fornecedor, não sei o que só pagava juros. Queimei o meu mini patrimônio pra pagar juros. A dívida continuou. Aí agora eu fiquei pobre de verdade. Aqui eu conheci a humilhação. Todo dia cobrança, oficial de justiça na minha casa. Fui morar na boca de uma favela. Eu estava morando na Barra da Tijuca antes, que era um lugar bom do Rio de Janeiro. Com um carro infernal. Eu tenho 4 filhos, eu já tinha os 2 mais velhos, pequenininhos na época. Esse foi o ano de 2014. Nunca passei fome, graças a Deus, mas fiquei meses comendo miojo. Macarrão instantâneo. Eu falo que um dia eu vou escrever um livro, eu e minha esposa, chamado Um Miojo para Dois, que várias vezes eu tive que dividir. Um miojo para Era dois. um miojo para dois. E passando muita humilhação, assim, de cobrança, de gente ameaçando, de... É pior quando você tem uma coisa e perde do que Cara, quando você muito não é, pior. quando você não tem. Muito pior, muito pior. Então foi muito dolorido, foi muito humilhante, todo mundo me abandonou. E ali eu fiquei muito revoltado com Deus. E aí aconteceu uma parada que foi a minha virada. Eu peguei a Bíblia e falei assim, eu vou ler isso aqui tudinho pra achar um erro e provar que Deus não existe. Porque se Deus existisse, eu não tava passando por isso. Eu fiquei 9 meses lendo a Bíblia todo dia, assim, muitos capítulos por dia. Eu trabalhava, corria atrás. Nesses 9 meses de quebra, eu já estava projetando o que eu tenho hoje, o Instituto Destiny. Já era com esse nome, Instituto Destiny. E já era a mesma logo que eu tenho hoje. Eu paguei R$350 em 2014, quando eu estava quebrado para fazer. Ou seja, hoje o Instituto Destiny tem um faturamento milionário. E eu comecei quebrado na minha casa, assim. Então eu vou começar a pegar a única coisa que eu tenho, que é falar em público, que é pegar minha experiência. Na época eu já tinha mestrado em desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, em coaching. Vou usar isso para ajudar as pessoas. Então eu ficava planejando cursos e como falar para as pessoas, só que eu tinha vergonha. Eu falei, cara, eu tô quebrado, quem vai querer me escutar? E à noite, tipo, de 7 da noite às 2 da manhã, eu ficava lendo a Bíblia. Ao ler a Bíblia, eu comecei a conhecer Deus de verdade. E aí eu já não conhecia o Deus que o pastor falava, que o padre falava, o Deus de uma pregação. Eu comecei a conhecer o Deus da Bíblia. Aí foi a virada de chave na minha vida. Eu falei, caramba, eu fiquei a vida toda vivendo uma vida religiosa e nunca cumpri. Eu quebrei porque eu não cumpri esse versículo aqui. Eu quebrei porque eu achava que eu servia a Deus, mas eu sou um orgulhoso. Eu sou um altivo. Eu não sei perdoar ninguém. Eu não tinha mentor, não peço conselho. Aí ele ia provar e falava, na multidão de conselhos tem sucesso, mas na falta de conselheiros fracassam os projetos. Eu falei, cara, tá aqui, ó, por isso que eu quebrei, eu nunca tive conselheiro, nunca tive mentor. Então tudo que eu ia lendo na Bíblia, eu comecei a praticar. Eu fiz um trato com Deus. Falei, tudo que está escrito, eu vou viver do jeito que está escrito. E desde então, desde julho de 2014 até hoje, eu estou vivendo o que eu leio. Com muitos erros. Que as pessoas acham que porque a gente fala, a gente não tem erro. Muitos. Sou ser humano. Só que eu me arrependo de todos eles. E não vivo em nenhum erro. Não vivo em cima de nenhum erro. Porque eu quero praticar o que está escrito. Mas sou falho, sou ser humano. Mas você teve essa quebra. E aí como que você consegue... Dar a virada? E aí eu tenho essa experiência com Deus. Que ela acontece em dezembro de 2014. Depois de ler a Bíblia há muito tempo. Eu acordo no dia 24 de dezembro, Natal. A Janine olha pra mim e fala o seguinte: Thiago, acorda. Acabou o papel higiênico e o gás. Dia do Natal. Putz. A gente já não ia ter ceia mesmo. Mas, cara, sem papel higiênico e sem gás foi uma humilhação muito grande. E nesse dia eu comecei a discutir com Deus. Falei, eu tô entendendo que você existe. Eu entendi que eu errei esse tempo todo, mas você vai deixar eu passar por isso? De novo eu pedi um sinal. Eu sou muito de pedir sinais a Deus, né? Como eu pedi naquele dia da feira de turismo, eu falei, Deus, se você vai me tirar dessa situação,
me dá um sinal hoje. E se você me tirar dessa situação, eu vou viver todos os meus dias para que as pessoas não passem pelo que eu estou passando. Porque eu entrei em depressão, mas não é depressão, tristeza, não. Porque hoje em dia as pessoas me escrevem, tô em depressão. Eu falei, cara, se tivesse, você não tava nem me escrevendo. Você não tá em depressão coisa nenhuma. Você tá com triste, você tá num processo de depressão. Entendi. Depressão, irmão, 6 horas da tarde, Vilela, eu começava a tremer achando que ia morrer, deixava a carta de despedida pra minha esposa. Eu caía na rua, tipo assim, vou na padaria. Caía na rua achando que tava tendo um ataque de coração. Meu Deus, me ajuda! Eu tô tendo um ataque de coração. Era ataque de pânico, passando vergonha. Eu passei por isso. E medo, sabe, das cobranças e tal. Mas uma coisa interessante, não mudei meu telefone na quebra, atendia todo mundo, vou te matar. Eu falei, querido, pode até me matar, mas eu não posso pagar. Eu nunca menti pra ninguém, não tenho, eu posso daqui a 10 meses negociar em tantas vezes e tal. Ou seja, isso foi uma coisa muito forte. Se você não mentir, não deixar de atender, falar a tua realidade, 80% vai renegociar, 20% vai continuar te ameaçando, você tem que ter força emocional para superar. E espiritual, me apeguei muito a Deus nessa época. E aí, a virada aconteceu nesse 24 de dezembro. E eu falei, Deus, se você tem um plano comigo, me dá um sinal hoje, e eu prometo que todos os dias da minha vida eu vou me dedicar para que as pessoas não passem pelo que eu passei, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Tanto que eu falo hoje sobre finanças, emoções e espiritualidade, que é o meu compromisso com Deus. Passou umas 2 horas. Tocou a campanha na nossa casa que ninguém sabia bem onde a gente morava, porque a gente tinha se mudado. Por causa da quebra, a gente foi morar nesse lugar feio. Era uma tia da Janine, minha esposa, que a gente não via há muito tempo. Ela falou, olha, a Evelise, minha sogra, que também faleceu recentemente, me deu seu endereço. Faz muito tempo que a gente não se vê, a gente já não via essa tia dela há uns 4, 5 anos. Eu não sabia o que vocês gostavam, não queria comprar um presente de Natal que vocês não gostavam, então eu trouxe um dinheiro. E me deu R$800. Esse foi o melhor Natal da nossa vida. Eu já tive natais assim incríveis com meus filhos, na neve. Nada se compara a esse Natal de 2014. Porque eu vi a provisão de Deus chegar na minha mesa. Eu vi que Deus se preocupava comigo, que Ele não tinha me abandonado. E ali eu reforcei meus votos. A partir de hoje, eu vou todo dia ensinar as pessoas a não passarem pelo que eu estou passando. Então, eu tinha 540 amigos no Facebook. Na época, não era nem página de Facebook, era amigo. E eu mandei fazer um banner que eu paguei R$35, aqueles banners online. Eu falei assim, olha, curso do Instituto Destiny, com o Thiago Brunet. Como manter-se firme diante da... Ou seja, nada eu prometi que não sabia. Tipo, como ficar rico? Pô, tô pobre, como é que eu vou ensinar como ficar rico? Né? Hoje tem um monte de gente que aluga carro importado para postar rios no Instagram para dizer que é rico, para poder arrancar... Se você trabalhar com a mentira, você nunca vai ter a bênção divina. Todo mundo que disfarça para tirar vantagem tem prazo de validade. A mentira tem prazo de validade. Quem não é de verdade tem prazo de validade. Então, eu lembro que nesse curso, meu primeiro curso de 2014, eu anunciei somente o que eu tinha autoridade para falar. Que era? Como se fortalecer emocionalmente mesmo estando endividado. PhD. PhD. Como acreditar em Deus mesmo quando você tem dúvida. E blá blá blá. O nome do curso era Inteligência e Desenvolvimento. Curso Inteligência e Desenvolvimento com o Thiago Brunet. Eu já tinha mestrado no assunto, então eu tinha o diploma para dar o curso. Só que eu estava numa situação caótica. Então o que a gente fez? A gente negociou alugar uma salinha na Barra da Tijuca, alugar que eu digo só pelos 3 dias de curso. Sim. Janine, minha esposa, ficava na porta servindo o coffee break, o café, e eu ficava de terno e gravata para passar mais credibilidade. E a gente conseguiu 12 alunos, de 540 amigos no Facebook, eu só divulguei ali. A gente conseguiu 12 alunos que acreditaram. Um a gente deu de graça, porque o cara pediu, e o 11 pagaram. E esses 3 dias foram terríveis, porque eu nunca tinha dado aula em muito tempo assim, cara. Eu ficava em estado de choque no final do dia, o dia todo falando. Mas quando acabou esses 3 dias, eu olhei para minha esposa e falei, nós nascemos para isso aqui. As pessoas gostaram, quiseram me escutar. Eu senti saindo virtude de mim, eu senti que eu consigo fazer isso. Estou pagando minha promessa para Deus que eu vou treinar as pessoas e ainda estamos pagando as contas. Porque a gente conseguiu pagar o aluguel da sala, fazer as apostilas, que minha esposa mesmo fez as apostilas, e ainda sobrou um dinheiro que pagava a nossa conta do mês. Porra. Eu falei, nasci para isso aqui. Vou ter minha provisão, vou ajudar as pessoas e estou me sentindo realizado pagando essa promessa com Deus. A partir dali...